Olá pessoal, dia 29 de outubro foi o Dia Mundial em Combate ao AVC e hoje estamos aqui no centro de Campinas, num sábado, todo movimentado, para fechar a nossa semana com divulgação em combate ao Dia Mundial do AVC. Todo dia é dia de se cuidar, mas dia 29 é o dia que a gente divulga para toda a população. Olá pessoal, como vocês sabem, eu sou a Natália. Estou aqui, no programa do Brain Reporter, no evento do AVC, em combate ao AVC. Eu acabei aqui de conhecer a dona Tereza e a dona Marli, que vieram prestigiar o evento, tirar suas dúvidas sobre o que é o AVC. E eu estava conversando aqui com elas e a dúvida delas pode ser a dúvida de vocês também. Então ela vai passar para vocês o que elas querem saber em relação ao AVC. Dona Marli, qual é a dúvida de vocês em relação ao AVC? O que a gente deve comer, o que deve fazer, se deve fazer caminhada, não comer muita gordura, muita fritura, né? Deve ser isso. A senhora, dona Tereza, tem a mesma dúvida? A dúvida é essa, né? Como é que se previne? Como que se previne, né? O que a gente deve fazer para prevenir? Isso mesmo. Pessoal, mais ou menos 1 a cada 6 pessoas no mundo todo pode ter um AVC durante a vida. Então, e essa estatística ela é totalmente reversível. Se você se cuidar e você prevenir de diversas maneiras que a gente vai falar um pouquinho aqui, você pode diminuir a chance de você ter um AVC em 90%. Então, é muito importante a gente se cuidar para diminuir essa estatística que é tão grande, né? É questão de realmente cuidar da saúde. Olha só, aqui no evento vocês viram, que é importante a gente se alimentar bem. Por quê? Os riscos do AVC, para você desenvolver o AVC, é você ter pressão alta, como a gente tem aqui no nosso banner, pressão arterial alta, colesterol alto também, nível de glicemia alta, ter diabetes. E também a relação cintura-quadril, a sua circunferência da cintura, dependendo da medida, também é um fator de risco para você desenvolver um AVC. Então, para diminuir esses fatores de risco, que é então a pressão alta, o colesterol alto, a circunferência da cintura alta, a glicemia alta, você pode diminuir esses riscos se alimentando bem. E se alimentando bem seria como? Não tem nenhum truque, não tem nenhuma mágica. É só você comer coisas mais naturais, se alimentar bastante de verdura, se alimentar de frutas e diminuir os alimentos que são condimentados, os alimentos que já vêm pronto, Esses alimentos, eles contêm muito sódio, que aumenta muito a pressão, eles contêm muitas gorduras que fazem mal à saúde e aumenta o colesterol também. Se alimentando bem, você vai ter uma vida mais saudável, ter uma pressão reduzida, um colesterol mais baixo e também uma relação cintura-quadril reduzida, E também, já que estamos aqui, vamos falar um pouco do exercício físico. O exercício físico, ele também diminui esses fatores de risco. O exercício físico, ele diminui a pressão, ele diminui o colesterol, ele emagrece a pessoa, diminui a relação cintura-quadril, diminui a sensibilidade à insulina. Então, não tem segredo. Dona Marli, Dona Tereza e as pessoas que estão nos assistindo, não tem segredo. Você se alimentando bem, fazendo exercício físico, você com certeza vai diminuir muito os riscos de você desenvolver o AVC ao longo da sua vida. Vocês têm mais alguma dúvida? Por hoje é só, tá bom demais. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Espero que a dúvida da Marli e da Tereza tenha ajudado vocês, com certeza ajudou. E vamos prevenir, porque é questão de se cuidar. Se cuidem, comam bem, façam exercício físico, vivam saudável, que provavelmente vocês não terão AVC, diminui o risco 90%.
Obrigada, tchau, tchau. Muito obrigada. Olá, estamos aqui com o seu João. O seu João estava contando um pouquinho pra gente de um amigo dele que teve um AVC e que bem na hora ele estava junto e ele chegou a socorrer. Seu João, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi aquela hora? Conta pra gente. Foi assim logo de manhã, no mês de junho desse ano. E aí nós íamos trabalhar até ajudar ele numa chácara, lá do lado do Isiel. E aí nós ia indo ali pro lado do Marugate, já entrar ali na Faria Lima. E de repente nós ia indo, passou baixo do Pontilhão, antes de fazer aquele retorno ali para entrar, para pegar a via Anhanguera. E aí de repente eu percebi que deu o carro parou de uma vez. Aí o que eu fiz? Aí eu olhei assim, ele só me chama meu nome, João. Quando eu olhei para ele assim, ele já estava meio assim de um lado, meio bobado, né? E aí eu peguei rapidinho, aí ele quis ir de novo, né? Eu falei, o carro tava funcionando. Aí eu peguei rapidamente, desliguei o carro, tirei a chave e chamei o SAMU. Chamou o SAMU, muito importante. Então o socorro foi bem rápido, não foi? Rápido, bem rápido. Se não tivesse sido rápido, seu João, né? O senhor falou que agora ele está na cadeira de rodas, né? Antes que a gente estava conversando. Tudo, O que ele faz? Ele faz quem cuida realmente dele é a esposa dele, os filhos. Agora ele está normal, para locomover ele para os lugares. Às vezes tem que chamar aquele carro para levar ele assim para fazer terapia. Aí tem que vir aquele automóvel que leva os cadeirantes. Mas agora ele está bem, mas andar ele não anda mais. Não anda mais, mas que nem o senhor estava falando que se talvez não fosse socorro rápido... Ele tinha despencado daquela ponte ali perto do Marugate, se não fosse. E se eu não tivesse junto com ele. Então foi Deus que iluminou eu na vida dele para que eu socorresse ele naquela hora. E eu também nem percebi que era AVC. Foi aí então que eu aprendi que era AVC. Aí que aprendeu os sintomas, né? Por isso que hoje é importante esse dia de conscientização, que é para as pessoas saberem os sintomas, saberem levar para o SAMU, né? Que esse atendimento rápido é muito importante para a pessoa, inclusive, ter maior chance de vida, né? Mais chance de vida. Que geralmente quando ele dá e vem de repente, ou pode ir até com consequências piores, ou de outra maneira, né? Então tem que socorrer rapidamente. Isso. Os problemas graves, né? Muito importante. E, assim, o senhor sabe se ele tinha pressão alta, se tinha alguma coisa que ele fazia antes? Não, o que ele fazia, assim, a água dele, assim, ele não tomava água, não ingeria líquido. O líquido dele, logo de manhã, era cerveja. Justamente a cerveja, que é um dos fatores de risco, né? Que a bebida alcoólica é um dos fatores de risco para ter AVC, né? Além da hipertensão, que é a pressão alta, além da diabetes, do colesterol, que são todas aquelas coisas que a gente está fazendo aqui, né? Está testando aqui hoje. Eu agradeço muito a sua participação, seu João, muito obrigada. É muito legal saber que pessoas como o senhor sabem socorrer, podem ajudar e salvou uma vida aí, né? Com certeza, com certeza. Seria danos maiores, né, se não fosse se eu estivesse ali. Muito bom, então. Obrigada, até mais. Imagina, tchau. Tchau. Olá a todos, mais uma vez com o Brain Reporter, agora direto do centro de Campinas. Eu sou a Luciana, sua Brain Reporter, e estamos aqui hoje com a doutora Vanessa Hashman, do grupo de Neurologia Vascular da Unicamp, que vai falar um pouco mais sobre AVC. Agora vocês vão poder conhecer um pouquinho sobre o ponto de vista clínico, médico, o que acontece no nosso cérebro, qual que é a importância do reconhecimento dos sinais do AVC. Vamos saber um pouco mais da doutora Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Doutora, explica pra gente então, qual que é a importância da gente reconhecer os sinais do AVC tão rapidamente que a gente atenda esse paciente que está tendo um AVC rápido? Então, quanto mais precoce esse paciente que tiver com sinais e sintomas sugestivos de AVC chegar no pronto-socorro, mais a gente vai ter o que fazer para ajudá-lo.
Hoje em dia a gente tem várias opções terapêuticas, né, incluindo a trombólise, que é um tratamento que a gente consegue recuperar e reverter os sintomas desse AVC, mas é muito importante que esse paciente chegue o mais rápido possível, porque quanto antes ele chegar, maiores as chances dele se recuperar. Entendi. Então a rapidez é o principal critério, essencial. E o que acontece no cérebro quando uma pessoa tem um AVC? Que a gente sabe que uma série de alterações vai acontecer, o nosso cérebro controla todo o nosso corpo, cada área do cérebro relacionada a uma função, como vocês já aprenderam em outros episódios do nosso Brain Reporter. Então, doutora, explica pra gente mais um pouco sobre a questão do que acontece no cérebro de uma pessoa que está tendo AVC. A gente sabe que há várias alterações, né, por conta do AVC, que podem levar a um dano no cérebro. Vocês já viram que o nosso cérebro, em outros episódios do Brain Reporter, a gente explicou que o cérebro tem várias áreas que são relacionadas a diferentes funções, por isso a gente tem os sintomas do AVC. Mas o que acontece no tecido do cérebro quando o paciente tem um AVC? Quando o paciente tem um AVC, então falta sangue para aquela área restrita do cérebro e junto com esse sangue falta oxigênio e os nutrientes, né, para manter a função motora, a função cerebral. E quando você consegue rapidamente restabelecer esse fluxo sanguíneo cerebral, você consegue recuperar uma parte do cérebro que estava sofrendo com a falta de oxigênio. Então, hoje em dia a gente sabe que quando o paciente tem um AVC, tem uma grande área que é conhecida como área zona de penumbra, em que você consegue recuperar com um tratamento específico, você consegue recuperar e diminuir a área que vai ficar com uma sequela. Entendeu? Então é muito importante que você consiga dar o melhor tratamento para esse paciente, porque você vai conseguir deixá-lo da melhor maneira possível. Entendeu? Então quer dizer que, além dos neurônios que são prejudicados, das células cerebrais são prejudicados, ainda dá para salvar uma boa parte do que é prejudicado com AVC e o paciente pode se recuperar melhor. Então, gente, tudo uma questão de tempo. Notou que uma pessoa pode estar tendo um AVC o mais rápido possível, né, doutora? Tratamento, isso aí, gente. Obrigada. A Cristiane vai explicar pra gente aqui o que ela está simulando, no caso com a Maria, nossa voluntária. Ela é da equipe de reabilitação, do centro de reabilitação. E, Cristiane, o que cada ponto desse significa, o que a gente está simulando aqui hoje? Tá. Na verdade, esses pesos eu estou usando aqui só para mostrar como é que fica a sensação de quem está com uma hemiplegia ou uma hemiparesia. É um corpo que fica totalmente modificado, né? É um peso muito grande, qualquer movimento, qualquer intenção de movimento, ela é diferente. Então, esses pesos aqui não é porque nós usamos esses pesos na reabilitação dessa forma, mas é para representar o peso que a pessoa sente no lado comprometido. E você, Maria, como está se sentindo, então, com metade do seu corpo com peso, como se você não pudesse, como a Cristiane explicou, corpo modificado, com toda a sua percepção modificada? Olha, minha perna está bastante pesada, né? É um incômodo. O meu braço pesado, como os nossos pacientes mesmo. Para eu levantar esse braço, eu preciso uma força muito maior do que para levantar esse. Eu ainda consigo, a gente sabe que tem pacientes que não conseguem. E a outra coisa é a minha mão. Eu estou usando uma órtese porque a mão está fechada, é uma mão que eu não consigo agarrar nada com ela. Então, eu estou tentando entrar nesse papel, que a gente sabe que é o cotidiano dos nossos pacientes, e é muito difícil. E o outro aspecto é ficar sentada na cadeira, por exemplo, falar com você olhando para cima, né? Não consigo falar com você olhando na horizontal. Depender da ajuda de outras pessoas. Então, se eu quiser sair daqui só com essa mão boa e esse pé, talvez eu consiga, vamos ver. Mas é muito, os nossos pacientes fazem isso, ó. É muito difícil, né? Porque essa mão eu não consigo ajudar. Eu vou precisar de alguém que empurre a cadeira se eu quiser ir em linha reta e virar. Desse jeito, com o pé e uma mão, um pouco eu consigo, mas muito pouco. Eu realmente dependo. Então, a questão da dependência de alguém é um aspecto muito incômodo,
que os pacientes relatam, e a outra coisa é o olhar das pessoas sobre quem está numa cadeira de roda, né? O chamado estigma, ou compaixão, ou um olhar de projeção de incapacidade, né? Ou mesmo as barreiras. Se tiver uma escada aqui, eu não conseguiria transpô-la, e mesmo com alguém me ajudando. Então, por isso que a gente também procura perceber que um mundo mais acessível, com menos barreiras, ele ajuda muito todas as pessoas com deficiência, e principalmente quem teve um AVC numa fase de reabilitação, né? Isso, e mostrando mais uma vez o depoimento aqui da Maria, a importância da reabilitação, a importância da prevenção que a gente tem discutido aqui nesse dia hoje. Bom dia a todos, estamos aqui num episódio especial do AB Cérebro TV, no dia 1 de novembro, comemorando uma data especial, que é o combate ao acidente vascular cerebral. Estamos no centro de Campinas, estou aqui com a presença do seu Oswaldo, o seu Jair e a minha querida amiga enfermeira responsável pelo ambulatório de doenças neurovasculares da Unicamp, Isilda. O seu Oswaldo e o seu Jair, o senhor sabe o que é o AVC? O derrame cerebral. O senhor sabe? Não sei. Não sabe. As pessoas, o Dr. Wagner vai explicar. O acidente vascular cerebral é o popular derrame, como o seu Oswaldo disse. O derrame hoje, eu não sei se vocês sabem, seu Oswaldo e seu Jair, é a principal causa de morte no nosso país. Hoje, a primeira causa que leva as pessoas a morrerem é o derrame. E o derrame, infelizmente, é muito prevalente na nossa sociedade, e principalmente pacientes que tenham, ou pessoas que tenham, por exemplo, pressão alta, diabetes, colesterol alto, que fumam, que não fazem atividade física. Por que acontece o derrame? Porque durante toda a vida, se o senhor tem a pressão alta, se o senhor tem o diabetes, não come direito, começa a formar, por exemplo, placas nas artérias, e isso pode entupir a artéria, e daí uma área do cérebro fica sem o sangue, ou, por exemplo, pela pressão alta, o vaso pode romper, e rompendo o vaso, tem sangramento na cabeça. Os senhores têm algum fator de risco? Diabetes, pressão alta? O senhor tem, seu Oswaldo? Tem? Não. Não tem nada. O senhor não tem pressão alta? O senhor não tem diabetes? Pressão alta eu tenho. E o senhor trata adequadamente? Trato. Trata? Como está a pressão do senhor hoje? Eu não medi hoje não, mas está controlada? Normalmente ela está assim, 14 por 8. Perfeito. O senhor não é diabético? Graças a Deus. Tá bom. Então essa pressão até 14 por 9 tá boa. O senhor pratica atividade física? A atividade de física é andar bastante. Você anda bastante? Ando. Quantas vezes na semana o senhor tem andado? Todo dia. Todo. Ótimo. Então de problema de saúde só a pressão alta? Só a pressão alta. Tá bom. O senhor sabe que se o senhor controlar a pressão direitinho e continuar fazendo atividade física e controlar a diabetes, controlar o que o senhor come, controlar, né, ter uma dieta saudável, o senhor está reduzindo a chance de ter o derrame em até 90%. O senhor sabia disso? Não sei, mais ou menos eu sei. Sabe. Então o senhor está tomando as devidas providências. Então tá bom. Uma pergunta. Qual é o alimento que a gente pode ingerir? Bom, uma excelente pergunta. Eu vou passar para a doutora Isilda, só para ela responder para você essa questão da orientação alimentar. Hoje, seu Oswaldo, aqui na nossa campanha, nós temos uma barraca com os profissionais de nutrição. Mas, de um modo geral, a gente deve escolher os alimentos que são pobres em gordura, por causa do colesterol. Também não exagerar no açúcar. Comer comida que tenha mais fibra, por exemplo, as verduras, as frutas. Esse é um alimento mais saudável.
muito importante que as pessoas saibam reconhecer os sinais do AVC. O senhor sabe reconhecer os sinais do AVC? O senhor Jair sabe quando uma pessoa está tendo AVC? O senhor sabe isso? Não? Então tá bom. Às vezes acontece, a gente está num churrasco, na rua, no supermercado, e uma pessoa ao nosso lado passa mal. Se a gente pedir para que ela fale uma frase e ela não consegue, a gente pede para ela sorrir e a boquinha fica torta. E pede para que ela levante os braços e um braço não levanta, essa pessoa pode estar tendo um AVC isquêmico. E a gente costuma dizer que tempo é cérebro. É uma situação de emergência. Então nós vamos ter que chamar o SAMU. Essa pessoa tem poucas horas para poder fazer um tratamento muito efetivo para prevenir as sequelas. Mas isso depende muito do tempo que se leva para fazer o socorro da pessoa. Estou sentindo falta de ar mesmo, hoje. Hoje sente falta de ar? A falta de ar ela pode ser por vários motivos, né, doutor Wagner? Seria bom que ele passasse por uma avaliação médica. Seu Jair, o senhor fuma? Fumei. Já parou faz quanto tempo de fumar? Então o senhor fumou hoje. Então o senhor é um moço que usa cigarro. O senhor já é um moço que tem um risco maior de ter AVC. Independente disso, o cigarro agride o pulmão. Essa falta de ar do senhor pode estar associado ao uso do cigarro. O senhor já pensou em parar de fumar? Já pensei. Tá. O senhor tem que tentar parar de fumar. O senhor tem pressão alta, seu Jair? Tem? Fico respirando ruim. Tá. Então o que acontece, seu Jair? O senhor primeiro vai ter que parar de fumar de alguma maneira. Pode procurar ajuda. Aqui nós temos uma tenda específica para tratar de parar de fumar. A pressão o senhor tem que controlar. O senhor ingere bebida alcoólica? Tem que parar. O senhor é um moço, seu Jair, que tem alto risco para ter acidente vascular cerebral. O senhor é o típico moço que a gente tem que mudar esses fatores. Porque se o senhor parar de fumar, se o senhor controlar a pressão, parar de ingerir bebida alcoólica, o senhor reduz o risco de ter um AVC, como eu disse para o seu Oswaldo, em 90%. Né? E essa falta de ar, respondendo à pergunta do senhor, pode estar associado ao fumo. Eu acho que depois, se o senhor continuar com essa falta de ar, vai ter que procurar um centro de saúde ou um pronto-socorro para ser avaliado. E a gente está aqui com essa equipe maravilhosa, vários profissionais que vieram fazer parte da semana e fechar com chave de ouro esse dia, contribuindo. A Sara, fisioterapeuta, Lenise, Dr. Wagner, Jéssica, Vanessa, enfermeira Isilda, todo mundo aqui para trazer um pouquinho mais de informação para vocês. Eu vou passar para a nossa Brain Reporter Jéssica, que vai apresentar um pouquinho todo mundo. Então, pessoal, esses são os profissionais que estão lá no ambulatório da Unicamp, que a gente tem lá o ambulatório do AVC, e esses são os profissionais que atendem, né? São os nossos médicos que estão lá atendendo a população, a nossa enfermeira, a Isilda, a Sara, que é fisioterapeuta, eu que sou psicóloga. Então, a gente está aqui para promover essa semana. A gente está aqui com a Lenise, que é a nossa médica lá do ambulatório, e ela vai falar um pouquinho para a gente qual que é a mensagem final desse evento, o que pode ser levado desse dia hoje. Oi, Lenise. Oi. Obrigada a todo mundo que ajudou, que compareceu essa semana. E a mensagem final que fica é que o AVC é uma doença que é um problema de saúde pública pela prevalência, pela mortalidade, pela morbidade, né, pelas sequelas que deixa, mas é uma doença prevenível, é uma doença que se a gente consegue controlar os fatores de risco, em 90% dos casos a gente consegue prevenir. Então essa é a mensagem final, para que as pessoas tenham consciência, principalmente dos fatores de risco, para que a gente possa evitar essa doença. Obrigada. E agora então a gente vai falar com a Sara, que é a fisioterapeuta. Sara, qual que é a importância da reabilitação?
Então, eu também faço parte lá do ambulatório e como fisioterapeuta, é importante falar da prevenção, mas também é importante falar da reabilitação, daquelas pessoas que já tiveram AVC e que precisam fazer a reabilitação o mais rápido possível, porque as pesquisas mostram que o melhor tempo para recuperar é entre 6 meses a 1 ano. Então, você que teve um AVC ou um familiar que teve, tenta encontrar um posto de saúde mais próximo, centro de reabilitação, para a gente estar tentando recuperar e voltar às atividades de vida diária, que é o nosso objetivo. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Nosso cérebro, ele é plástico. Por isso que a importância desse primeiro tempo aí, até 1 ano, para recuperar mesmo, para fazer com que essa pessoa consiga voltar a algumas atividades e tenha melhor qualidade de vida. O Dr. Wagner também quer dar uma palavrinha. Não, só queria reforçar o que a Lenise falou e o que a Sara falou. Eu acho que a nossa mensagem é a seguinte: se porventura vocês estão diante de alguém que tenha a possibilidade de ter um AVC, então é muito importante reconhecer os sinais e sintomas como fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para falar de um início súbito ou para compreender, né? Crise convulsiva, um desequilíbrio de início súbito, levam o mais rápido possível para o pronto-socorro, porque esse paciente sendo atendido quanto mais rápido, nessa fase mais aguda, mais chance ele tem de sair, de ser tratado e não ter sequelas. O AVC é uma doença tratável. E, lógico, o tratamento e a resposta vai depender de quão rápido esse paciente chegue ao nosso pronto-socorro. Então, pessoal, é muito importante reconhecer esses sintomas e sinais e corram sim para o pronto-socorro. AVC, eu me importo!